Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos fazer a nossa acolhida. E a gente vem com o texto de Nonato Costa, do livro Peregrino Aqui, que diz As Pessoas Esqueceram. Então, vamos ouvir com bastante atenção. Gostaria que vocês não passassem o vídeo, por favor, que ouvissem e deixassem entrar no coração de vocês essa mensagem carinhosa que eu escolhi para vocês. Diz assim: talvez as pessoas tenham esquecido de como perceber as coisas simples, de como se alegrar com a chuva, ou de como dormir cedo, ver outra vez, trazer sossego ao seu coração. As pessoas esqueceram de viver os pequenos detalhes, de celebrar os atos singelos e do sabor da água de coco no final de tarde. Um dia, elas esqueceram. As pessoas esqueceram de cuidar da sua grama e passaram a olhar a grama do vizinho. Um dia esqueceram de viver o hoje e passaram a se concentrar apenas no amanhã. Não se sabe bem quando isto aconteceu, mas aconteceu. Estas duas situações passaram a existir. Ao longo dos anos, o ser humano foi trazendo ao coração motivações erradas e valores distorcidos, até que tudo se tornou comum. Tudo virou normal, e aquilo que era essência passou a existir apenas nas lembranças que geraram saudade. Saudade do tempo em que vivíamos o hoje, e isto passou a ser natural. E todo mundo gosta de sentir esta saudade porque é mais fácil viver assim. É complicado voltar a viver o hoje. É mais seguro viver o amanhã, pois vive-se apenas a planejar. E quando chegar o amanhã, estaremos projetando o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte. Não podemos parar para viver o hoje, porque precisamos planejar o amanhã. O amanhã que não chega, como naquelas placas que tinham na frente das mercearias quando eu era criança. Fiado só amanhã. E o amanhã não chegava. Fizeram isto com a vida. Fizemos isto com a nossa vida. As pessoas esqueceram de viver sétimo ano e decidiram apenas planejar para um dia realizar. Então eu me lembro daquilo que está no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Talvez fosse melhor tirar as lentes do amanhã e voltá-las para o hoje. É preciso se alegrar no dia de hoje, viver o abraço do filho, o beijo da esposa, o jantar em família ou o encontro com os membros da igreja. Seria bom falar livremente, sem pressa, sobre Deus, sobre as rosas no jardim ou sobre a música que emociona. É preciso sorrir, demoradamente, e escutar o coração que bate próximo ao seu, e assim caminhar sobre a serenidade da vida, tranquilizando a agitação cotidiana. É essencial viver o hoje pacientemente a cada dia, pois hoje é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar. Então, essa é a mensagem para nosso início de aula, que vem com uma proposta de revisão, tá certo? Vamos ver aí a nossa agenda, que está bastante recheada. A gente começa com a nossa acolhida, vamos para a correção do módulo 4, página 61, depois a gente pula lá para 69, que é a parte de gramática, 72. Fazemos a revisão desses conteúdos que estarão na prova e a gente convida a cada um agora a pegar o módulo 4 e junto comigo fazer a correção. Então, vamos lá. Módulo 4, página 61. O que estudei? Neste capítulo você conheceu as principais características dos gêneros anúncio publicitário e meme. Estudou a paródia, a ambiguidade ou a adjunta adnominal. Chegou o momento de rever esses conteúdos. Olha aí. O anúncio publicitário tem como objetivo promover um produto, preencha aí, ou uma marca com fim lucrativo. Apresenta recursos argumentativos compostos por linguagem mista, com frases curtas e o emprego de verbos no modo imperativo, para convencer o leitor a consumir o produto. Pode ser vinculado em sites, jornais, revistas, cartazes em locais públicos. Meme é o nome utilizado para imagens, frases, cenas, sons, que são adaptados, modificados e reproduzidos com a intenção de criticar ou ironizar, algo com humor. Ele é de fácil entendimento e rapidamente disseminado pela internet.
Um texto produzido com base em outro já conhecido, mantendo alguns dos elementos originais, mas alterando ou acrescentando outros, dando à história geralmente o caráter cômico e humorístico, recebe o nome de paródia. Ambiguidade é a duplicidade de sentidos que pode haver em uma palavra, em uma frase ou em um texto inteiro. A palavra ou expressão que acompanha o núcleo de um termo sintático substantivo, determinando, especificando, qualificando, caracterizando ou qualificando, é chamado de adjunto adnominal. E foi assim, que nós concluímos a página 61 e agora nós vamos para a página 69. Acompanhe comigo, procure aí no seu módulo, encontre e acompanhe. Releia um trecho do mito O Ovo Celestial. Muitas pessoas procuraram um caminho para Quen-Luin, mas não encontraram e nem conseguiram chegar ao alto da montanha por causa dos guardiões. A que palavra os termos em destaque se referem? O termo não se refere à forma verbal encontraram e o termo nem à forma verbal conseguiriam. Qual sentido esses dois termos em destaque acrescentam às palavras quais se referem? Afirmação, negação ou dúvida? Temos aí negação. A que classe gramatical, sétimo ano, esses termos pertencem? À classe dos advérbios. Nesse trecho, que expressão indica o lugar onde as pessoas não conseguiriam chegar? O termo ao alto da montanha. Agora, releia outro trecho do mito. Assim, a cidade estará para sempre protegida e nenhum mal jamais entrará ali. A quais palavras os termos em destaque se referem? O termo para sempre se refere à palavra estará, o termo jamais à palavra entrará. Os termos para sempre e jamais nesse trecho indicam modo, lugar ou tempo? Tempo. O termo da oração que acompanha o verbo para indicar circunstâncias de modo, tempo, lugar, intensidade, negação, afirmação, entre outras, recebe o nome de adjunto adverbial. A função de adjunto adverbial pode ser desempenhada por um advérbio ou por uma locução adverbial. Além de acompanhar verbos, alguns adjuntos adverbiais expressam circunstâncias, adjetivos e advérbios. Veja, o universo é muito grande, a cidade ficava mais longe. Nós temos aí o muito e o mas. Veja no quadro abaixo da página 70 algumas classificações que o adjunto adverbial recebe de acordo com as circunstâncias que expressa. Pode ser de causa, intensidade, companhia, finalidade, dúvida, instrumento, meio e modo. O guardião chorou de alegria ao receber a notícia. Causa. O era muito alto. Intensidade. As pessoas subiram com os dragões. Companhia. Ele saiu para a batalha. Finalidade. Talvez não quisesse retornar. Dúvida. Você pode até ter dúvida em relação às circunstâncias dos adjuntos adverbiais, mas você sabe a situação de uso. O guerreiro atingiu o dragão com uma lança, instrumento que foi usado. Os imperadores chegaram de barco pelo rio Amazonas, o meio que chegaram. Vagarosamente o céu e a terra se separaram, o modo que se separaram. Releia mais um trecho do mito. Os elementos pesados formaram a terra. Qual é o predicado dessa oração e qual o seu núcleo? Predicado, formaram a terra. Núcleo, formaram. Qual é a função do termo a terra nesse trecho? A terra nesse trecho tem a função de objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Acertou quem marcou? Objeto direto. É muito importante, sétimo ano, não confundir adjunto adverbial com complemento verbal. O objeto direto é objeto indireto. Os complementos verbais integram os verbos influenciados no sentido do texto. O guerreiro abandonou a guerra. O guerreiro abandonou o quê? A guerra, o verbo, a guerra. Já os adjuntos adverbiais acrescentam informações que são essenciais para o sentido do texto. Crescia em altura. Adjunto adverbial de modo. Olha aí. Leia as 3 orações abaixo. A. Dragões viviam no céu. B. No céu viviam dragões. C. Viviam no céu dragões.
A. Que adjunto adverbial foi usado nessas orações para indicar o lugar onde os dragões viviam? O adjunto adverbial, no céu. Em que posição esse termo aparece em cada oração? No fim da oração A, no início da oração B e no meio da oração C. Que sinal de pontuação foi usado para isolar o adjunto adverbial nas orações B e C? A vírgula. As orações em língua portuguesa sétimo ano podem se estruturar de duas formas: em ordem direta, sujeito, predicado, complemento, adjuntos, adverbiais, ou em ordem direta, em que esses termos podem ocupar diferentes posições. Recomenda-se que os adjuntos adverbiais formados por mais de uma palavra sejam isolados sempre por vírgula, uma dica importante, a não ser quando posicionados no fim da oração, tá bom? Aí na página 71, indica as circunstâncias, que é muito importante, pessoal, essa semântica, em que os adjuntos adverbiais expressam as orações a seguir. Possivelmente chegaremos cedo, dúvida e tempo, respectivamente. Vou comprar uma chuteira nova para o campeonato? Finalidade. A palavra não, morreram por falta de água, negação e causa, respectivamente. Com meus amigos, fui ao cinema, companhia e lugar, respectivamente. Leia o trecho de um mito sobre as sereias. As sereias cantam um canto tão belo que qualquer mortal que o ouça esquece tudo, exceto o desejo de ouvir mais. Muitos navios naufragaram nas rochas que se escondem sobre o mar ao redor da ilha das sereias. Mas elas são filhas de uma musa. Passar tão perto de tal beleza sem a experimentar seria impensável. Eu tinha de ouvir aquela música. Ordenei aos homens que me amarrassem ao mastro e tampasse os ouvidos deles com cera. Deveriam também ignorar minhas ordens enquanto eu estivesse sob o encanto das sereias. A música palpitante começou. Implorei aos homens que mudassem o rumo do navio. Ameacei-os e amaldiçoei-os, mas estava surdo para todos os meus pedidos. Puxando os remos, avistaram nas ilhas duas colinas brancas. Quando chegamos mais perto, viram que as colinas eram pilhas de ossos, embranquecidos pelo sol. No alto de cada pilha havia uma criatura com corpo de abutre e cabeça de mulher cantando. Segundo o texto, o que as sereias usam para atrair os mortais? Seu belo e irresistível canto. Por que Odisseu pediu aos homens que o amarrassem e depois tapassem os ouvidos com cera? Para que não fossem atraídos pelo canto das sereias, a ponto de chegarem muito perto da ilha, baterem os rochedos e naufragarem. Releia os trechos abaixo. Ordenei aos homens que me amarrassem ao mastro. No alto de cada pilha havia uma criatura com corpo de abutre e cabeça de mulher. Sublinhe os adjuntos adverbiais em cada trecho. Então, a gente vai lá sublinhar os adjuntos adverbiais, certo? Deixa eu ver. Até aqui. Ao mastro, no alto de cada pilha. Que circunstâncias esses adjuntos adverbiais indicam? Circunstâncias de lugar, né? Os trechos estão aí, eu estava procurando lá no trecho, no próprio trecho completo, mas é o que ele já selecionou da terceira questão, tá bom? Por que apenas um dos adjuntos adverbiais foi isolado por vírgula, sétimo ano? Porque é recomendável que quando o adjunto adverbial for formado por mais de uma palavra e estiver no início ou no meio da oração, ele seja isolado por vírgula. Ok? Página 72, né? Foi assim a nossa correção. E dando continuidade à nossa agenda, nós vamos para a nossa revisão, que é o que está no roteiro da nossa prova. Os tipos de predicado. Qual vai ser esse predicado verbal? É aquele que possui como núcleo um verbo transitivo, aquele verbo que transita a informação, tá certo? Que ele precisa de um complemento, ou um verbo intransitivo, que não precisa, que sozinho ele tem o sentido completo. O predicado verbal, verbo adora, né? Choveu, gosta, andaram, corrigiu. Sujeito a menina, João, os cães, o professor. Complemento doces, muito, de Maria, pelo gramado, as provas. A menina adora doces. Choveu muito. João gosta de Maria. Os cães andaram pelo gramado. O professor corrigiu as provas. Tipo de predicado nominal. É aquele que é formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Parecia, estar, é, acabou, continuavam, ficou. O menino parecia ansioso. Esta comida está sem sabor. Amar é viver.
Minha bolsa é essa. Nosso time acabou derrotado. Os alunos continuavam desconfiados. Ele ficou sensibilizado. A notícia é terrível. Adjunta de nominal. O adjunta de nominal, sétimo ano, é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Isso pode ser feito através de artigos, adjetivos e outros elementos que desempenham a função adjetiva. Exemplo: as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Sujeito: as melhores receitas. Núcleo do sujeito: receita. Quem foram deixados pelos nossos avós? As melhores receitas, né? As, artigo, melhores, adjetivo, são os adjuntos adnominais do substantivo receita, que está acompanhando. Predicado: foram deixados pelos nossos avós. Agente da passiva: pelos nossos avós, né, que recebeu a ação. Núcleo do agente da passiva: avós. Os artigos de contração por mais os é adjunta de nominal de avós. O mesmo acontece com nossos. Pronome adjetivo. Os e nossos refere-se aos avós. Como vemos, um único substantivo pode ser caracterizado ou determinado por vários adjuntos adnominais. Nesse caso, as, melhores ou os e nossos são todos adjuntos adnominais. Feito essa revisão da gramática, gente, que vocês podem aprofundar na própria gramática, no material didático de vocês, como no módulo 4, nós temos a revisão também da prova de redação, que é o trabalho do paradidático, né? E eu trago para vocês algumas dicas. Primeiro, a importância da leitura. O hábito da leitura 7 anos deve ser estimulado ainda na infância, para que o indivíduo aprenda desde pequeno que ler é algo importante. E, acima de tudo, prazeroso. Uma leitura realizada com prazer desenvolve a imaginação e escuta atenta à linguagem das crianças. Aí nós temos dicas de leitura, né? Descubra qual é o seu livro, né, favorito para ler. Priorize os livros, escolha uma boa história, não desista, nada de preguiça, peça recomendação e busque coisas novas. Então, nessa dica de leitura, eu pedi para que vocês escolhessem um dos paradidáticos trabalhados, não é verdade? Com certeza, a essa altura, todos vocês já têm o paradidático escolhido. Aquele que a leitura mais tocou o seu coração, que mais ficou na sua mente, que porventura você indicaria para alguém, né? A gente tem outras indicações que é para a idade de vocês, mas que a gente não vai mencionar agora, né? Aí, gente, eu pedi para um trabalho que vocês fizessem a capa. Aí contém os elementos como o nome da escola, o título do trabalho, o nome do aluno, né? Individual, né? Em grupo. O número de vocês, a série, né? O ano, o professor da disciplina, que no caso sou eu, Valdiana Gomes, né? Cascavel, data. Uma capa bem feita valoriza muito o trabalho. Eu tive várias perguntas no privado se poderia botar a própria capa do livro. Não. Você pode colocar a capa do livro como uma das figuras que eu pedi para colocar no mínimo 3 figuras, né? Imagens. Mas na capa, não. A capa vai seguir essas orientações aí. Aí eu pedi para que vocês fizessem uma apresentação, né? Uma introdução para o seu trabalho. Quando você definir o assunto do seu trabalho, dedique boa parte do tempo para estudar sobre ele. Por que você está fazendo esse trabalho de leitura? Por que ele é importante para você? Né? Quem é o autor que você vai defender? Né? Aí você vai organizar, né? Compreender melhor o tema, encontrar as palavras-chave, né? Vai ser curto, né? De 5 a 6 linhas, não precisa se estender mais do que isso. Né? Aí você vai fazendo um bom resumo. O resumo, né? Que é o resumo do livro com suas palavras. Aquilo que mais chamou atenção no livro deve ter no mínimo 30 linhas. Não pode ter mais, não pode ter menos. Entenda melhor o tema. O resumo perfeito pode ser feito quando entendemos muito bem o tema que será abordado. No caso, o resumo do livro, o livro que você escolheu. Por isso que a primeira coisa para um bom resumo é o estudo. Determine o que precisa ser abordado. Antes mesmo de começar um resumo, é preciso definir quais serão os tópicos abordados nele. Os personagens, os lugares, os desfechos, né, que são principais para a história. Para que dê ao leitor a condição de entender o livro apenas com o seu resumo. Entre em detalhes, né? Ainda que o resumo seja um material breve, não diminua os detalhes, quando isso for necessário. Se é preciso ter um conhecimento anterior para entender algo, por completo, faça uma explicação dele. Aí vai ter a conclusão, né? Porque o trabalho de pesquisa, né? Ele nos dá essa conclusão, que é onde você finaliza o trabalho, escrevendo o seu ponto de vista sobre o assunto, sobre as suas conclusões que tirou com a pesquisa realizada. Isso é muito, gente, muito importante. Então, até a nossa próxima aula, eu quero ver vê-los assim, ó, como está
imagem aí, olha aí o desejo, a vontade de ler, né, de ir além do que está sendo permitido, tá certo? Então, recapitulando com vocês, gramática, né, a gente volta lá para a gramática, né? Vou botar aí os slides. O que a gente tem para gramática, para você estudar para a prova? Ler e interpretar faz parte da prova, sétimo ano, não esqueçam disso, né? Vocês vão ler atentamente. Vai estar na prova predicado nominal, predicado verbal, adjunta de nominal, certo? Para a prova de redação, né, vai estar o trabalho do paradidático, onde você escolheu um dos livros que você leu durante esse período que você mais gostou, vai organizar o trabalho com a capa, né, como eu disse para vocês, uma apresentação, o resumo, 3 imagens, podem ser imagens do próprio livro ou imagens criadas por vocês ou pesquisadas na internet, tá certo? E por fim, né, a conclusão, certo? Então você vai organizar seu trabalho da melhor forma possível. Tem uma data para entrega, como foi dito lá no Meet, tá certo? Então, gente, espero realmente que vocês tenham sucesso, que vocês possam se dedicar a este momento, né, da fase quase final, né, que vocês possam ter êxito. É muito importante o cumprimento dessas atividades para vocês, tá bom? Então, boa sorte, coragem, é o que a vida exige, estou aqui torcendo por vocês sempre. Um abraço.